Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Nairiele e eu falo aqui do Ateliê Entre Agulhas. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse lindo estojo quadrado, é o estojo bandeja. Ele é muito espaçoso e quando a gente fecha ele forma um quadradinho assim. E a alça dele é o próprio zíper, você viu que bacana? E para começar a gente vai precisar de um quadrado medindo 24 centímetros por 29 centímetros. Você vai cortar 3 vezes no tecido principal, na manta e no forro. Aqui eu já estruturei o meu tecido principal com a manta e separei o forro. Vou precisar também de 2 quadrados medindo 16 por 15. Esse tecido é um tecido composê para a gente poder fazer a lateral do nosso estojo. E vamos estruturar eles com 2 pedacinhos de manta medindo 5 por 8 centímetros para cada quadrado. Como o nosso zíper vai ser a alça também do nosso estojo, ele precisa de ser bem comprido. Aqui eu separei um pedaço de 40 centímetros. Você vai cortar também um pedacinho de tecido medindo aí 4 centímetros por 6 centímetros. Agora que você já separou todos os materiais, vamos começar com as costuras. Você vai colocar o seu zíper com os dentinhos dele virado para baixo, do lado mais curto do quadrado, ou seja, na base de 24 centímetros. Meta todo o zíper e você vai repetir o mesmo processo do outro lado com o outro lado do zíper também. Aqui eu estou usando o zíper destacável, então ele já vem com a sua marcação na pontinha dele. Caso você esteja usando o zíper de metro, você precisa fazer uma marcação no finalzinho para poder alinhar os dois lados do zíper, tá ok? Agora é só levar para a máquina e costurar as duas laterais. Agora nós vamos pegar o nosso forro e com a estampa dele virada para baixo, estampa com estampa, nós vamos alfinetar as duas laterais e assim costurar o forro na nossa peça. Faça uma costura agora, fechando a parte de cima do estojo, bem aqui. Agora você vai cortar o excesso de todas as pontas, não só o excesso do zíper, mas o excesso de linha também. Agora aqui no cantinho da parte de baixo, onde a gente costurou o zíper, a gente vai soltar com o descosturador mais ou menos 1 centímetro, tanto do forro quanto do tecido principal, para ficar desse jeito que eu tô te mostrando. Desvire sua peça pro lado direito agora e estica bem os cantinhos para poder ficar todo alinhado. Agora a gente vai arrumar o cantinho de baixo da parte do zíper. Você vai dobrar aproximadamente 1 centímetro dos dois tecidos para o lado de dentro. Alfineta para não escapar e você vai repetir esse processo do outro lado. Alfineta esse lado também. Agora a gente vai acertar aqui a parte de baixo. Coloca também para dentro e alfineta. Vai alfinetando toda essa parte que você vai fechar com a máquina. Agora a gente vai estar passando uma costura em volta de todo o estojo para poder estar dando acabamento na peça. Depois que você passar a costura em volta do estojo todo, você vai dobrar ele ao meio
para poder descobrir aonde é o centro dele. Faça a marcação na parte de cima e faça a marcação também na parte de baixo. A partir desse ponto, você vai marcar 7 centímetros para o lado direito e mais 7 centímetros para o lado esquerdo. Com uma régua, você vai fazer mais uma marcação ligando esses dois pontos. Passe uma costura por cima dessas duas riscas, assim. Agora você vai fazer a marcação no ponto do meio e costurar também. Pronto, reserve ao lado e vamos fazer a lateral do estojo. Passe uma costura ao redor dele inteiro, só que você vai deixar uma abertura pra gente desvirar essa peça. Corte então os cantinhos para quando você desvirar, a peça ficar com o acabamento mais bonito. Depois que você desvirar a peça, você vai passar uma costura em volta dela toda para poder rebater o ponto. Tá vendo? Ó, ela vai ficar assim. Agora você vai dobrar ao meio a peça para poder descobrir aonde é o centro dela e fazer uma marcação. Pegue a régua novamente e faça uma ligação dos pontos na diagonal. Faça uma dobra por cima do risco que você acabou de fazer e vinca ele com a própria régua, para ficar bem assentado. Feito isso, você vai passar uma costura por cima desse risco. Agora a gente vai colocar a nossa lateral no estojo. Com a parte riscada para o lado de dentro, a gente vai centralizar a peça. Naquela costura que se une no meio dela, a gente vai colocar junto com a costura do meio e alfinetar. Una os cantinhos da lateral e alfinete também. Agora a gente vai para a máquina costurar tudo isso que a gente alfinetou. Vai costurando devagarinho. Quando chegar no cantinho, você vai deixar a sua agulha baixa, vai levantar o pé calcador, girar a sua peça, ajeitar embaixo e continuar costurando. Como eu estou usando o zíper de destacar e o meu é um pouquinho mais comprido, eu preciso arrumar ele. Vou encaixar o zíper um no outro, fechar o meu estojo, para então poder ver o comprimento que eu quero deixar. Se você tiver com o seu zíper já cortado na medida de 40 centímetros, você não vai precisar fazer esse processo. Aqui eu tô fazendo a marcação de mais ou menos o tanto que eu quero deixar, pra mim assim tá bom, então eu vou vir com a tesoura e cortar, deixando uma margenzinha para poder estar colocando o botão. Com os dentinhos do zíper virado para a estampa do tecido, você vai colocar ele assim, abraçando, deixando o lado que vai estar em contato com o zíper dobrado para dar acabamento, você vai passar uma costura reta. Desvire a sua ponteira e faça uma dobrinha para poder dar o acabamento nela. Agora você vai desvirar o estojo para poder alinhar a lateral dele. Alinhe ponta com ponta e passe uma costura bem aqui, ó.
Repita esse processo dos dois lados do estojo. Depois é só tirar o alfinete e desvirar o estojo novamente. O nosso estojo agora está quase pronto. Agora só falta colocar o botão para poder fazer a nossa alça. E está pronto o nosso estojo. Ele é simples, fácil, rápido de se fazer, muito espaçoso, muito bonito. Eu tenho certeza que vai ser sucesso de vendas aí no seu ateliê. Então, se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de curtir, compartilhar com quem precisa. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não se esquece de se inscrever e ficar por dentro de todas as novidades. Por hoje é só, pessoal. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!